Amém, louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus, que nos dá esse privilégio e esta alegria de podermos estar juntos, reunidos na presença do Senhor, em culto, em adoração a Ele. Onde você está? Quem é você que está conosco nessa hora? Eu quero pedir que, onde quer que você esteja, talvez na sua casa, algumas pessoas é possível que estejam no seu trabalho, alguns em Teresina, outros em outras cidades do Piauí, onde quer que você esteja. Se você está nos acompanhando agora, se está adorando a Deus conosco, entra no chat aí da nossa transmissão e dá um alô lá, saúda com a graça e a paz, deixa um amém, deixa um like para a gente saber que você está conosco. Daqui a pouquinho, no final do culto, a gente vai estar orando pela sua vida, pela sua família. Entendeu o recado? Então, se você está aqui em Teresina, se você está em qualquer cidade do Piauí, em qualquer estado da federação, então, se você está conosco agora adorando a Deus, vai lá no chat da nossa transmissão e dá um alô, deixa um versículo, saúda com a graça e a paz, faz algum comentário para a gente saber que você está conosco aqui neste momento, ao vivo, em tempo real, adorando a Deus e cultuando ao Senhor conosco, tá bom? Fica o meu recado para você nesta noite. Queridos, nós estamos encerrando a nossa série de mensagens e os nossos estudos alusivos a este mês da família. Durante todo o mês nós pregamos, trouxemos mensagens da palavra de Deus voltadas para a edificação da família, essa instituição tão cara, tão importante, tão pertinente, tão relevante para a igreja, para a sociedade e para Deus. Aprendemos coisas preciosíssimas com a palavra do Senhor. E hoje pela manhã nós, pais, ouvimos uma bela mensagem com a irmã Érica Deise, que de alguma forma certamente trouxe muita edificação para a nossa vida, puxou a orelha de muitos de nós pais, não é? De alguma forma. E eu agradeço muito a Deus pela vida da minha filha, pela mensagem belíssima que ela trouxe para a edificação do nosso coração, quando ela falou sobre o que os filhos esperam de seus pais, nos confrontando com as expectativas dos filhos, não é? Sobretudo aqueles filhos que de fato são cristãos. Eu acho que você lembra que ela disse que os filhos esperam 4 coisas. Muitas coisas eles esperam, claro, mas pelo menos 4 coisas. Os filhos esperam que seus pais saibam admitir seus erros, que nós pais não somos perfeitos, nós erramos, inclusive na disciplina, na direção dos filhos. Ela disse também que os filhos esperam que os seus pais primeiramente se respeitem, para serem respeitados pelos filhos, porque marido e esposa que ficam se digladiando entre si, que ficam se ofendendo, marido que não respeita a mãe dos filhos, esposa que não respeita o pai dos filhos dela, dificilmente esses pais vão angariar respeito dos filhos. Ela disse também que os filhos esperam que os pais nunca confundam vingança pessoal com disciplina. Muitas vezes nós como pais nos excedemos, nós cometemos equívocos e ao invés de disciplinarmos os nossos filhos com amor, com ternura, visando a correção, o ensino, a edificação e o crescimento deles, muitas vezes nós nos vingamos, nós nos enchemos de ira e a ira conduz a uma espécie de vingança pessoal em que nós muitas vezes punimos dos nossos filhos erros que são nossos mesmos. E em último lugar ela disse que os filhos esperam que seus pais pratiquem o equilíbrio entre a cobrança e o encorajamento, porque de fato nós pais, nós temos muitas expectativas quanto aos nossos filhos, nós exigimos deles desempenho escolar, que sejam bons filhos, que honrem seus pais, que respeitem, e a gente exige mesmo, a gente tem uma certa capacidade de cobrar, nós como pais, nós queremos isso, porque queremos o melhor para eles. Mas muitas vezes nós nos esquecemos que a cobrança precisa ser encaminhada, precisa andar junto com o encorajamento. Que cobrança excessiva sem encorajamento esgota, consome
e gera, na verdade, sujeitos, pessoas sem uma autoestima adequada, mas com uma imagem fragmentada de si, pessoas que se sentem consumidas e não amadas. Foi muito importante, eu creio que todos nós fomos realmente abençoados com a palavra do Senhor nessa manhã. Agora, hoje, neste momento, nós vamos fazer o contrário. Pela manhã nós ouvimos as expectativas que os filhos têm em relação aos pais. Agora nós vamos compartilhar sobre as expectativas dos pais aos filhos. A Deise ali, a Deise do Edinaldo já está dizendo: eita, lá vem taca, não vem Deise. Vem não, só orientação da palavra de Deus. O que os pais, você que é filho, você que é filha, você já se perguntou quais são as expectativas que seus pais têm para com você? Você já se perguntou o que seu pai, o que sua mãe espera de você? Vamos ler dois textos, Salmo 127, 3 e Efésios capítulo 6, versos 1 a 3. Diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Esse texto nos fala daquilo que os filhos são para os pais, daquilo que Deus espera que nós como pais olhemos para os nossos filhos como de fato, como um presente de Deus. De fato, todos os filhos são presentes de Deus. Eles não são acidentes, eles não são meros acidentes, eles são, na verdade, dádivas divinas. Deus nos dá filhos para que nós os amemos e os enxerguemos sobre essa ótica, que são presentes de Deus e precisam ser amados e cuidados como de fato eles são, presentes de Deus, mesmo com todas as dificuldades que se tem. Mas o outro texto, Efésios 6, 1 a 3, diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Quando a gente lê esse texto do apóstolo Paulo, a gente percebe que ele está citando o decálogo, o livro da lei, o sexto mandamento, de que nós filhos, de que os filhos precisam aprender a obedecer, a honrar os seus pais, honrar para o seu próprio bem, honrar para que a sua vida seja longa sobre a terra, e honrar porque isso é justo diante de Deus e agrada o coração de Deus. E dessa forma, Paulo coloca diante de nós algumas expectativas que nosso Pai Celeste, o Pai de todos os pais, o Pai soberano, espera de mim. Ele espera que eu o ame, Ele espera que eu lhe obedeça, eu espero que eu lhe honre. E da mesma maneira, nós pais humanos e falhos, também temos expectativas quanto aos nossos filhos. Quando Deus nos dá filhos e que nós os recebemos como herança do Senhor, desde o momento, aliás, até antes da concepção dos nossos filhos, a gente já começa a se encher de expectativas. Eu me lembro que assim, quando eu casei com a minha esposa, nós ficávamos planejando os nossos filhos, e a gente começava: vamos ter 2 filhos, esperamos que seja um casal, e ela diz talvez 3, não sei o que eles vão ser, o que nós queremos que eles sejam, e a gente se enchia de expectativas, porque todo pai, toda mãe tem expectativas quanto aos filhos, e quando eles vêm, e que a gente recebe com tanta alegria, e investe a nossa vida, investe o dinheiro, investe o tempo, investe a nossa própria existência dos nossos filhos, nós nos enchemos de expectativas, tanto do ponto de vista bíblico, quanto também do ponto de vista da paternidade e da maternidade. Mas por fim, o que em síntese, se nós fôssemos falar aqui o que os pais esperam dos filhos, a gente ia elencar um monte de coisas. Só para você ter uma ideia,
Ontem eu fiz uma pequena, rápida pesquisa no grupo de casais, pedindo para que eles colocassem lá no grupo, no nosso grupo de WhatsApp, quais eram as expectativas, o que eles mais esperavam dos filhos. E apareceu um monte de coisas que eu não vou elencar aqui, algumas que eu vou reproduzir aqui, outras que não, porque são muitas e diversas coisas. Porque todos os pais têm expectativas grandiosas e múltiplas quanto aos seus filhos. Mas para a nossa reflexão ter um começo, um meio, um fim e ser didática, eu vou sintetizar essas expectativas paternas, que são expectativas bíblicas, em pelo menos 5 coisas que nós pais esperamos de vocês, filhos e filhas. A primeira coisa é essa: filhos, os pais esperam que vocês entendam que nossos conselhos são sempre para o bem de vocês. Sempre para o bem de vocês. Se há uma coisa em que nós vivemos numa geração que a cada dia as pessoas têm dificuldades, sobretudo os filhos, adolescentes, jovens, é dificuldade de reter o conselho paterno, de reter a orientação materna, de aceitar a visão de mundo do pai, aceitar a visão de mundo da mãe. Nós vivemos uma época em que o confronto de geração é patente, é claro, mas esse confronto de geração não precisa ser automaticamente a desconsideração dos conselhos paternos e maternos. Todo pai quer que o filho saiba que quando um pai, quando uma mãe dá um conselho, dá uma orientação e diz assim: meu filho, não é por aí, é por aqui. Meu filho, não é por aqui, é por ali. Quando um pai e uma mãe diz isso, ele só está pensando numa coisa: o bem dos próprios filhos. Porque nenhum pai, nenhuma mãe planeja e arquiteta o mal de seus filhos. E entender que os conselhos paternos são sempre para o bem de vocês, filhos, requer que vocês entendam 3 coisas. A primeira é a superioridade da experiência dos adultos sobre as crianças. Pais e mães aconselham, orientam, porque eles já viveram mais, eles têm mais quilômetros rodados, eles já experimentaram coisas, já acertaram em muitas coisas, já erraram em muitas coisas, já sofreram em muitas coisas, e eles não querem que os filhos sofram da mesma maneira. Quando um pai orienta algo ao filho, ele dá um conselho, ele está baseando isso em sua própria experiência de vida. Muitas vezes os jovens de hoje não compreendem isso. E entendam, você que é junior, você que é adolescente, você que é criança, porque na verdade hoje em dia não é preciso ser jovem adulto para não ouvir mais conselho. Nem as crianças querem mais ouvir os conselhos. Nem os meninos, quando começam a caminhar e a falar, eles não escutam mais seus pais. Mas compreendam, os pais já viveram mais, já erraram mais, já acertaram mais, eles têm mais experiência de vida e sabem que muitas vezes os caminhos que os filhos estão tomando podem trazer experiências amargas que eles já conheceram e sabem que não é bom. Não é bom. Entenda, valorize a experiência de seus pais, valorize a experiência de sua mãe. Você não precisa cometer os mesmos erros que seus pais cometeram, não precisa. Entender que os conselhos dos pais são sempre para o bem, significa reconhecer a autoridade deles sobre a vida da gente. Entenda que a missão paterna e a missão materna são missão de autoridade. Autoridade, essa palavra parece
nos nossos dias pós-modernos, muito agressiva, em que as pessoas não reconhecem mais a autoridade de ninguém, não se reconhece a autoridade política, não se reconhece a autoridade militar, não se reconhece a autoridade jurídica, não se reconhece a autoridade escolar, não se reconhece a autoridade religiosa. As pessoas têm uma verdadeira aversão a essa palavra chamada autoridade. Mas é impossível viver no mundo de maneira ordenada, é impossível viver no mundo sem o senso de que nós vivemos debaixo de autoridade das pessoas, e a nossa primeira autoridade são os nossos pais. Se eu não aprendo a obedecer, a ouvir, a aceitar a autoridade do meu pai, a autoridade da minha mãe, eu perderei toda a noção de autoridade e serei um indivíduo completamente subversivo, perigoso, não só para a sociedade, mas para a minha própria vida, porque sou uma pessoa que não ouço ninguém. Então reconhecer isso quer dizer que nós reconhecemos a autoridade. Deus colocou dentro de casa um pai e uma mãe como autoridade. Pai, preste atenção, você deve amar seu filho, ser amigo do seu filho, você deve cuidar do seu filho, você deve abraçar, mas compreenda, porque mais do que amigo, você tem que ter autoridade. Você é uma autoridade na sua casa. Mãe, ante aos seus filhos você tem a voz de autoridade. Autoridade não significa usar desse poder simbólico conferido por Deus para ameaçar a família, para usurpar os filhos, para machucar. Não tem nada a ver com isso. Mas muitas vezes os pais perderam o senso do que eles são. Muitos pais se diz atualmente que os filhos mudaram, mas na verdade os pais também mudaram, porque os pais não conhecem o seu próprio papel. Muitas vezes a mãe se troca com a garotinha, ela trata a menina e é tratada pela criança como dois iguais ou duas iguais. Não é assim. Meus filhos precisam reconhecer que eu os amo, que eu os abraço, que eu os beijo, que eu brinco com eles, mas eles precisam entender que nós estamos numa relação de autoridade. Eu sou o pai deles, e isso foi Deus quem instituiu. Ser contra isso é ser contra a autoridade divina, porque eu tenho um pai que é sobre mim também. Quem não obedece à autoridade paterna não obedece à autoridade de ninguém. Isso está claro. O grande fracasso da educação, você chega numa escola, os professores, os pedagogos estão desesperados, sem saber o que fazer, porque a criança chega na escola, ela não sabe mais reconhecer a autoridade do professor, a autoridade do diretor, ela desrespeita todo mundo, porque ela não tem mais esse senso de autoridade perdido dentro de casa. É preciso entender, filhos, que quando os pais os aconselham, visa o bem, e para entender isso é preciso reconhecer que a função dos pais proteger vocês. Os pais têm esse dever sagrado, essa incumbência sagrada de proteger, cuidar, amar. Quando eles dizem sim, é para o bem. Quando dizem não, é para o bem. Quando eles dizem não, também visa o bem. Na maioria das vezes, nós como filhos não entendemos isso. Achamos que quando os pais dizem não, estão sendo ruins. Quando os pais estão dizendo sim, muitas vezes não estão sendo sinceros. Nós vivemos numa sociedade em que muitos pais só sabem dizer sim e não por bem dos filhos, mas por medo, por coação. Compreenda, orientação é uma missão nossa, pai, dos nossos filhos. E a orientação e aconselhar muitas vezes quer dizer sim e muitas vezes quer dizer não. Filho, você precisa entender uma coisa. Escute só, ninguém no mundo ama mais você do que seus pais. Pastor, você não conhece meu pai, você não conhece minha mãe, não sabe o quanto eles são ruins. Podem ser,
mas eles amam você. Nenhum pai, nenhuma mãe planeja, arquiteta o bem, o mal dos seus filhos. Só pessoas anormais, mas via de regra, a missão materna, a missão paterna requer que nós amemos os nossos filhos. E entenda que ninguém no mundo ama mais você. O seu coleguinha não ama mais você do que sua mãe, que seu pai. O seu namorado, a sua namorada nunca vai amar mais você do que sua mãe, que seu pai. Ninguém no mundo, nem o seu marido e a sua esposa vai amar mais você do que a sua mãe, que o seu pai. Porque você é fruto deles. Você é fruto do ventre. Você é fruto do galardão. Por isso, vamos compreender, filhos queridos, que quando os pais nos aconselham, eles estavam pensando em nosso bem. E entenda isso. Em segundo lugar, os pais esperam que seus filhos aprendam que a obediência a eles é uma forma de proteção da sua própria vida. Se as pessoas têm dificuldade hoje de viver sobre essa noção de autoridade, muito mais difícil para elas é se submeter e obedecer. A palavra obediência se tornou nos nossos dias sinônimo de uma semântica agressiva. As pessoas não querem saber de obedecer nada, obedecer a ninguém, se submeter a ninguém. Mas a grande verdade é que a Bíblia diz que para o próprio bem dos filhos. Filhos, obedecei aos vossos pais, porque isso é justo diante de Deus, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Obedecer aos pais, mesmo os pais que não sejam cristãos. Porque uma das coisas que mais entristece, mais traz amargura para um pai, são filhos desobedientes. Filhos que desonram, filhos que não aceitam seus conselhos e suas orientações. E há dezenas, de Gênesis a Apocalipse, de textos bíblicos que falam do mal que um filho provoca a si mesmo, quando ele não ouve seus pais, quando ele não obedece. Em Provérbios 1,8 diz: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixa a instrução de tua mãe. Provérbios 6,20 diz: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixa a instrução de tua mãe. De novo, Provérbios 23:22, ouve teu pai que te gerou e não despreza a tua mãe. Provérbios 30:11, ai daqueles que amaldiçoam o seu pai e não bendizem a sua mãe. Provérbios 30:17, os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos pintarão das águas serão comidos. O que ele quer dizer é o seguinte, que aqueles que de fato não obedecem às orientações dos seus pais, eles estão não apenas ferindo seus pais, mas estão atraindo maldição para si mesmo, atraindo desastre para si mesmo. A desobediência aos pais é um grave pecado, atrai maldição sobre os filhos e encurta os dias de vida na terra. É tão grave aos olhos de Deus, como a minha desobediência a Deus. Meus queridos irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Se um filho que só traz desgosto aos pais, tristeza ao coração dos pais, desobediência ao coração dos pais, ele não é atingido por desgraças humanas, mas haverá uma que será certa. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Não tem a maior desgraça na vida de um filho do que quando o pai ou a mãe ou ambos morrerem e eles sentirem que não foram bons filhos. Quantos filhos hoje choram, guardam no coração aquele sentimento de tristeza, que vão caminhar com eles até o túmulo por toda a eternidade, por sentirem que seus pais partiram desse mundo e eles só trouxeram a esses pais amargura e tristeza. Há muitos filhos que não conseguem
se perder, não conseguem vencer a perda dos pais, não porque os amava, não porque de fato eles eram importantes para a pessoa, mas porque na verdade a pessoa guarda o sentimento de culpa. Papai e mamãe foi embora e eu só trouxe amargura para eles. Quantos filhos você não conhece? Quantos filhos que depois que os pais já morreram há décadas, toda vez que falam com uma tristeza profunda. E você muitas vezes, é porque fulano tal amava os pais. Mas muitas vezes não era isso. Muitas vezes é porque a pessoa carrega a culpa de não ter sido submisso e obediente aos pais. E ter aquela culpa de que eles partiram sem serem amados por Ele. Não carregue essa desgraça sobre a sua vida. Obedeça seus pais, siga seus conselhos, faça a vontade deles agora. Procure honrá-los, dá prazer, dá alegria a eles, porque você não sabe a angústia, a dor e a tristeza que vai atormentar sua alma quando partirem. Em terceiro lugar, os pais esperam que seus filhos aprendam a honrá-los em todos os momentos de sua vida. Preste muita atenção que a Bíblia faz diferença entre obedecer os pais e honrar os pais. Honrar tem a ver com prestar toda a homenagem da nossa vida. Tem a ver com submeter-se, tem a ver com considerá-los como nossas autoridades. Honrar os pais é um mandamento para toda a vida. Obediência não. Obediência é um mandamento para os filhos que estão debaixo do mesmo teto. Que, por exemplo, quando a gente sai de casa, a gente constitui família, constitui um novo lar, um novo núcleo. Agora que eu sou adulto, agora que eu tenho a minha família, não é preciso, tudo que eu vou fazer, toda coisa, está ouvindo os meus pais. Só se eu quiser. Mas a obediência é algo para quando eu estou dentro do teto dos meus pais. Mas a honra é para toda a vida. Enquanto os meus pais existirem, o dever de honrá-los é perene, é meu. Eu preciso honrar os meus pais, como diz o texto: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Diferentemente da obediência, a honra não tem data de validade. Pelo contrário, ela deve se intensificar, sobretudo, quando você sai de casa. Honrar pai e mãe é, primeiramente, respeitá-los em todos os momentos. Levítico capítulo 19, 3 diz assim: cada um respeitará sua mãe e seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Respeitar quer dizer não gritar com eles. Respeitar não quer dizer não se tornar aquele filho turrão, respondão, aquele filho que não escuta os conselhos. Respeitar quer dizer tratar os pais com muita dignidade. Há muitos filhos que tratam os pais muito pior do que trata o colega lá da rua, muito pior do que trata os amigos da escola. Tratam os pais de uma forma ferina, de uma forma cruel, trazendo amargura. Honrar é respeitá-lo, e não tem idade. Quando você sair de casa, casar e constituir sua família, você tem o dever ainda de olhar para os seus pais com veneração, com respeito, com admiração, por tudo que eles representaram. Efésios 6, 3 diz: respeite o seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento. Em segundo lugar, honrar significa ter orgulho deles. Ter orgulhos, não importa o que eles sejam, não importa quão rudes, analfabetos, pobres, ou seja lá o que forem. Significa ter orgulho dos nossos pais.
Você conhece algum filho que tem vergonha dos seus pais? Tem vergonha de apresentar o papai para os amigos, para os colegas? Tem vergonha de dizer que aquela é sua mãe, aquele é seu pai? Quem é um filho? Quem é um filho que chega a ter vergonha de dizer que fulano ou cicrano é seu próprio pai? O filho que honra seu pai deve ter orgulho das mãos encaliçadas, que trabalharam a vida toda para fazê-lo dele um homem, para fazer dela uma mulher. Orgulho do rosto enrugado, do corpo que foi ferido, que foi machucado por tanto trabalho, para transformar você num homem, numa mulher. Há filhos que quando saem de casa, se dão bem financeiramente, profissionalmente, eles têm vergonha de apresentar os pais, de dizer que de onde vieram, a origem da família. Tem vergonha de dizer que o pai era um analfabeto, tem vergonha de dizer que o pai era um pobre. Ah, querido, pelo amor de Deus, nunca se envergonhe de seus pais. Pelo contrário, tenha orgulho. Quanto mais simples, quanto mais duro eles deram na vida para fazer de você quem você é, mais orgulho você deveria ter deles. Quanto mais lutas eles enfrentaram para fazer de você um homem, uma mulher de bem, você deveria ter orgulho deles. Porque quando a gente tem vergonha dos nossos pais, a gente está ensinando os nossos filhos a também ter vergonha de nós. Eu me lembro de uma história triste, que eu já contei aqui algumas vezes, de um sujeito casado que tinha um filho, e os pais dele, o pai dele ficou viúvo e ele o trouxe para morar com ele por um tempo. Mas a esposa não queria o sogro dentro de casa, não queria, achava que era uma perda de tempo, e ficou insistindo com o marido para que ele se livrasse da presença incômoda do pai. O pai, depois de resistir bastante, teve que mandar embora o seu próprio pai de casa. Deu então, a única coisa que deu para ele foi um pedaço de couro velho sobre as costas, para que ele fosse se protegesse da chuva e do mau tempo na rua. O garotinho, filho dele, viu toda a cena, e quando o avô foi embora, o garotinho se achou certa feita, ajuntando pedaços e costurando um velho couro. E o pai, vendo a cena daquilo, lhe perguntou ao garotinho por que ele estava costurando aquele velho couro. Ele disse: papai, é para quando o senhor ficar velho, eu dar esse couro para o senhor ir embora com ele. Era isso que ele estava ensinando. Essa é a lição que a gente dá aos nossos filhos. Honre seus pais, honre sua mãe, tenha orgulho deles, levando uma vida digna. Nada honra mais e dá prazer a um pai do que ver um filho bem, ver um filho bem na vida, amando a Deus, levando uma vida digna, levando uma vida séria, levando uma vida que de fato traz alegria e prazer. Um pai se realiza, se enche de alegria. Não há honra maior para um pai do que ver os filhos levando uma vida digna. Em quarto e penúltimo lugar, os pais esperam que seus filhos sejam gratos por tudo que fizeram por eles. Gratos. Colossenses capítulo 3, verso 15 diz assim: seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, o qual também foste chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. A gratidão é uma moeda que Deus espera que os nossos filhos aprendam a usar. Os pais não esperam que os filhos enriqueçam-nos, porque de fato, como diz o apóstolo Paulo, são os pais que guardam e entesouram para os filhos. Mas os pais esperam que os filhos
olhem para eles com gratidão. Não por aquilo que eles não puderam dar, mas pelo esforço que fizeram para dar o que eles têm. Gratidão é a marca de um coração controlado pela palavra e pelo Espírito de Deus. Ser grato aos seus pais, pela roupinha que você tem, pela comida que você come, pelo teto que você tem, pela escola que você tem, pela saúde que você tem. Ser grato a Deus pela presença de tudo aquilo que seus pais são instrumentos de Deus para colocar na sua vida. A ingratidão é algo que corta o coração do pai e da mãe. Não tem coisa mais ruim do que o pai se sentisse sugado e só sugado pelos filhos. E há filhos que nunca souberam olhar para seus pais com gratidão. Só cobravam e exigiam mais, e um dia a fonte seca. Eles partiram, deixando no coração desses filhos ingratos culpa, somente culpa. Agradeça por aquilo que seus pais lhe dão, por aquilo que eles têm feito por você, e principalmente agradeça por aquilo que eles são para você. Quanto custa o cuidado de um pai? Quanto custa o cuidado de uma mãe? Meu irmão, é muita abnegação, desde o momento em que uma mulher concebe um filho, até torná-lo um adulto. É muito valor investido. Não estou falando de dinheiro não, e olha que é muito. Atualmente diz que um filho, não precisa ser classe média alta, classe média baixa, desde o momento da concepção até a hora que ele sai de casa para casar, ele custa mais ou menos R$1 milhão para os pais. R$1 milhão, com plano de saúde, com comida, com escola, com faculdade, mais ou menos. Você já imaginou? Estou falando de classe média baixa, imagina aqueles mauricinhos. Mas eu não estou falando de valores materiais, de valores emocionais, de dedicação de uma mãe que interrompeu a sua carreira profissional, dos investimentos de um pai que passaram a sonhar com o futuro dos filhos, não mais com o seu. Seja agradecido. Aqui, os pais da nossa igreja, costumo sempre olhar aqui para os pais da nossa igreja, e às vezes eu vejo tantos irmãos queridos que vivem para os filhos. Eles trabalham mensalmente, incansavelmente, todos os dias, de sol a sol, para pagar plano de saúde para os filhos, para pagar uma boa escola para os filhos, para dar boa roupa para os filhos. A maioria deles não tem condições de comprar um carro, de ajeitar a própria casa, ou de ter o luxo de usar uma roupa melhor, porque o alvo é sempre os filhos. Quanto é que isso custa? Não tem preço. Somente com uma moeda chamada gratidão é que os filhos podem pagar. Mas além da gratidão, a gratidão se manifesta, por exemplo, através do cuidado para com os pais. Do cuidado para com os pais. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: honra as viúvas, verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que eles aprendam primeiro a exercer piedade para com sua própria casa e a recompensar seus primogenitores. E isso é aceitável diante de Deus. Paulo está dizendo o seguinte: aqueles que têm pais, têm que aprender a retribuir. E a retribuir aqui não é só no sentido afetivo, mas também no sentido financeiro. Os pais não esperam que os filhos lhes deem dinheiro, mas que valorizem. Que tal valorizar o que os pais fizeram por você? E às vezes, quando puder, filhos, que tal um presente um dia especial, uma viagem de férias para os dois velhos, né? Tempo juntos, uma ligação em família, visitas constantes aos pais que ficaram sozinhos,
jantares especiais, celebrações do dia do aniversário, ou coisas desse tipo, são formas de dizer o quanto eles significam para você. E não só isso, mas dando proteção e cuidado aos pais na velhice. Irmãos, nós vivemos, eu ouvi uma frase recentemente que me fez pensar no quanto essa frase é verdadeira. Nós vivemos numa sociedade, como diz o irmão João de Dourado, que deve estar nos assistindo, esquisita. É muito esquisita. Sabe o que ela faz? As pessoas de hoje fazem assim: peguem umas crianças, deixam nas creches, pegam o pai idoso, deixam no abrigo, e pega o cachorro e vai passear na praça. Já imaginou? As crianças eles colocam na mão de terceiro, os idosos têm que se livrarem deles porque eles são improdutivos. Joga lá no abrigo e vão passear com os cães na praça. Que sociedade absurda! É dever dos filhos cuidar dos seus pais. Quando a gente vai a um abrigo e vê a história daqueles pais, todos os anos aqui o coral vai para alguns abrigos de Teresina e vê a história daqueles velhinhos abandonados, rejeitados pelos próprios filhos, que não tinham tempo, acham que não tem tempo para cuidar dos seus próprios primogenitores. Nós temos o dever de cuidar daqueles que nos deram a vida, dar proteção, dar cuidados. Não tem coisa pior no mundo do que um filho jogar, relegar um pai num abrigo, esquecendo lá. Queridos irmãos, será que nós temos sido gratos aos nossos pais? A gratidão não é uma palavra, é cuidado, é proteção, é amor, é atenção, é promoção. Em último lugar, para a gente encerrar, os pais esperam, preste muita atenção, os pais esperam que seus filhos amem o Senhor e jamais os abandonem. Sabe, essa foi uma das expectativas que mais apareceu no grupo de casais da igreja, na minha pesquisa. A maioria deles pediram: o que eu mais espero dos meus filhos é que eles nunca abandonem ao Senhor. Especialmente os casais crentes que trouxeram os filhos para a igreja desde criança, que se esforçaram, que deram um exemplo, que testemunharam, que viveram uma vida cristã ao lado dos filhos, que oraram por esses filhos, que choraram por eles. Não há nada mais tão agudo e cortante ao coração de um pai, de uma mãe cristão ou cristã, que ver seus filhos abandonar o Senhor e ir para o mundo. Em Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho ele não se desviará dele. Esse é o anseio, essa é a necessidade, esse é o desejo, a expectativa de todo pai, de toda mãe, que seus filhos amem o Senhor, que seus filhos de fato busquem o Senhor, sejam filhos, antes de ser filhos deles, sejam filhos de Deus. Sabe, eu quero olhar para você que é um filho que deixou a igreja para ir para o mundo, que deixou a Cristo pelas paixões da mocidade. Isso arrasa o coração do seu pai, isso arrasou o coração da sua mãe, traz tristezas profundas, porque para nós pais que somos cristãos, mais importante do que a gente ver os nossos filhos bem, formados, na sua carreira profissional, vivendo sua própria vida, mais do que isso, nós desejamos vê-los amando o Senhor, porque nós queremos uma geração que ama a Deus, nós queremos uma posteridade de filhos benditos. Nenhum pai, nenhuma mãe criou ou sonhou em criar filhos para o mundo, filhos para o pecado, filhos para a idolatria, filhos para a vaidade. Uma das primeiras coisas que Toninha e eu fizemos desde cedo, antes que nossos filhos viessem ao mundo, foi orar por eles. Deus, que eles amem o Senhor, Deus, que eles se apaixonem por Ti, Deus, que eles Te busquem, Deus, que eles de fato encontrem Cristo Jesus.
eles não sejam crentes só porque nós somos crentes, que eles não amem o Senhor só porque nós amamos, mas que eles de fato possam ser alcançados pelo Senhor. Começamos a orar pelos nossos filhos antes deles nascerem, porque não tem prazer maior. Todos os pais crentes que estão me ouvindo aqui vão concordar comigo, que para mim, para você que é pai, nada vai adiantar em partir desse mundo, deixando filhos ricos, prósperos e de sucesso, mas ao mesmo tempo filhos incrédulos, céticos, rebeldes e distantes de Deus. Nós não queremos isso. Preferimos ver filhos levando uma vida muito humilde, mas que tenham um amor profundo pelo Senhor. Nós, pais cristãos, que nos esforçamos para ensinar a palavra, dar exemplo, os nossos filhos, queremos que eles amem ao Senhor, que eles sirvam ao Senhor, que eles se voltem ao Senhor, que eles se dediquem ao Senhor, que eles amem inclusive o Senhor até mais do que nós o amamos. Por isso, filho, nunca dê essa tristeza ao seu pai, nunca dê essa tristeza à sua mãe. Pastor, mas se o meu coração se esfriar, e se eu me sentir tentado a ir ao mundo, procure ajuda. Fale primeiro com eles: papai e mamãe, me ajudem, meu coração está frio, eu estou me desanimando na fé. Se eles não puderem ajudar, procure o pastor da igreja, procure conselheiros, procure pessoas que possam lhe ajudar a se firmar em Jesus, mas nunca dê essa tristeza ao coração do seu pai e ao coração da sua mãe. Porque o grande prazer de um pai cristão piedoso, de uma mãe cristã piedosa, é ver filhos bem, filhos que amam a Deus, e que ao partir desse mundo a gente vai deixar uma geração de bênçãos, filhos que vão abençoar o mundo e não andar nos caminhos do mal. Talvez você diga assim: pastor, mas os meus filhos já se afastaram do Senhor. Mas não desista deles, mãe. Não desista deles, pai. De maneira nenhuma. Continue a orar. Continue a interceder. Continue a clamar. Você ainda não perdeu a batalha. Você ainda pode ver e ter a alegria de ver seus filhos nos caminhos do Senhor. Continue a clamar com fé. A promessa de Deus não envelheceu, nem caiu por terra. O Senhor pode trazer de volta e resgatar essa ovelha perdida. Pai e mãe, ore por seus filhos todos os dias. Sustente-os na oração, de joelhos, clamando ao Senhor, para que eles amem a Cristo, jamais se afastem dele. Jamais. Insista, persista, dê exemplo de cristãos, ore com eles, faça o culto doméstico com eles, leve-os à igreja, dê exemplo de vida cristã dentro de casa, de pessoas que amam o Senhor, sim, para que eles vejam. Se afastarem, não poderão dizer que não tiveram o exemplo de quem amava a Deus dentro de casa. Por isso eu quero encerrar dizendo a você que é filho: nunca dê essa tristeza aos seus pais. Ame o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Busque-o e sirva com toda a sua força. Amém?